Olá a todos, uma boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento, a todos que estão nos assistindo posteriormente, em outro momento, em outro dia. Muito obrigado por todos estarem aqui conosco hoje. Quero agradecer à casa, ao Centro Espírita Antônio de Pádua, por esse convite de estar aqui mais uma vez, essa casa tão querida que eu amo muito, que eu tenho ela em meu coração. Muito obrigado mais uma vez. Hoje, como vocês já podem ler, nós iremos falar sobre a procura da felicidade. Tá? Mas antes de falar sobre o tema de hoje, vamos fazer a nossa leitura, a nossa prece de harmonização. Tá? Escolhi para a leitura de hoje o livro Ceifa de Luz, do Emmanuel pelo Chico, capítulo Mais Alto. E começa falando num trecho de Jesus, que está lá em Lucas: Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? E comenta Emmanuel: Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem. Alegramo-nos com aqueles que nos regozijam com a sua presença. Valorizarmo-nos com os que nos seguem. Louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinizam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar para que eles possam compreender o que não os ajudam, o que não nos ajudam. Respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil. Auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil notar, tudo agrada quanto se trate de agir segundo os padrões da vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Emmanuel. E assim, querido mestre, convidamos a todos nesse momento, a toda a espiritualidade amiga dessa casa, a todos os amigos benfeitores de cada um de nós que estamos em nossas residências, ou seja, em qualquer lugar que possamos estar no momento, mas assistindo essa transmissão. Que possamos, mestre, absorver o máximo de todo o conhecimento aqui trazido através da espiritualidade, através dos autores que irão servir de referência, de fonte, para que possamos trazer o tema específico de hoje relacionado a essa conquista que todos nós ansiamos abraçar e agarrar definitivamente, que é a felicidade. Contamos sempre com a colaboração desses amigos benfeitores, Pai, para que possamos guardar dentro de nós esses ensinamentos que nos construam a amadurecer em nós mesmos o eu interior, para o bem não só individual, mas principalmente o coletivo. E assim sigamos adiante com o propósito real, que é essa conquista do amor consolidado em nossos corações. Que assim possa ser, mestre. Graças a Deus. Então, daremos início agora ao tema de hoje, a procura da felicidade. Esse tema parece até título de filme, não é? E realmente é. É um título de um filme, mas nós não iremos falar sobre o filme. Nós iremos trazer um viés bem filosófico aqui hoje, de autores, filósofos e da filosofia espírita, que sim, o espiritismo também é uma filosofia,
e nós iremos abordar, né, os conceitos e como nós estamos lidando com essa felicidade, ou melhor, a busca por essa felicidade. Então, vamos trazer algumas definições a respeito da felicidade. O primeiro conceito, a primeira definição, eu trouxe lá do dicionário, que vai dizer o que seria essa tal felicidade, né? É a sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, de satisfação, condição de pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente, estado em que tem a boa sorte, circunstância ou situação em que há um sucesso. Isso, né? O contexto do dicionário, um contexto lá das bases que regem a própria nossa língua. Não é? Isso seria a felicidade. Mas eu trouxe outras definições. Então agora eu vou trazer outras definições com definições mais filosóficas e alguns autores que falaram muito sobre a felicidade. Né? O próximo é Aristóteles, a segunda definição. Para ele, o que é essa tal felicidade? Né? A felicidade é um estado de realização completa e plena, que vem da realização das nossas capacidades e potencialidades. A felicidade não é um objetivo a ser alcançado, mas sim um estado de ser que resulta de viver uma vida virtuosa. Então, olha interessante o que Aristóteles nos fala, né? Que a felicidade não é um objetivo a ser alcançado, mas sim um estado de ser que resulta de uma vida virtuosa. Então, essa felicidade que nós estamos todos buscando, na verdade, não é o que a gente deveria buscar, mas sim a felicidade é uma consequência. Numa próxima definição, eu vou trazer Immanuel Kant, que fala muito a respeito disso também. Mas é importante, antes de falar dessa próxima definição, falar o que seria essa tal vida virtuosa, que muitos filósofos falam muito. O que é essa tal virtude? Então, a virtude, para a filosofia, né, é entendida como um traço de caráter moral, que permite que a pessoa viva bem e de forma ética. Ela é vista como um hábito ou disposição que leva a pessoa a agir de forma justa, corajosa, compassiva e honrada. Então, essa virtude, né, uma vida virtuosa, é uma vida baseada no caráter moral, ético, moral. Então, isso que para a filosofia é, né? Seguindo, tendo como base esse caráter moral. Tá? Então, eu vou voltar aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Né? Então, o que ele fala aqui, ó, a felicidade não é um objetivo a ser alcançado, mas sim um estado que resulta de uma vida virtuosa. Tá bom? Antes de falar de Kant, né, temos um outro filósofo aqui, o Epicuro, né, e os estoicos falam muito sobre essa felicidade. É interessante que daqui a pouquinho eu vou falar sobre o estoicismo e da relação que o estoicismo tem com o próprio espiritismo, né, com traços muito semelhantes, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. O que ele e os estoicos irão falar, né? Para alcançar essa felicidade, é importante ter tranquilidade mental e emocional. A felicidade vem da busca pela tranquilidade e da paz do espírito, evitando prazeres efêmeros e desnecessários, enquanto vem da aceitação da ordem natural do universo e da busca pela virtude. Quem se identificou muito com essa frase é porque entende o mínimo do que qual é a base, do fundamento do espiritismo, né? Como eu disse, o estoicismo tem muita ligação com o próprio espiritismo. Então, assim, essa felicidade, essa conquista da felicidade passa, entre outros fatores, né, por esse estado de tranquilidade mental. Então, quem aqui tem uma tranquilidade mental a todo tempo, né, não precisaria nem estarmos aqui assistindo essa transmissão. Né? Então,
estamos passando, vivenciando um período pós-pandêmico, né? Muitos transtornos mentais sendo aflorados, muitos processos depressivos, com ansiedade, né? A tentativas de suicídio, né? Ainda muito mais aflorados, ainda muito mais evidentes, né? E essa felicidade, é importante ter essa tranquilidade mental para que a gente possa conquistar essa felicidade, né? E essa felicidade vem da busca da tranquilidade e da paz do próprio espírito, evitando os prazeres efêmeros. Iremos falar muito sobre isso daqui a pouquinho. E também desnecessários, né? Enquanto vem da aceitação da ordem moral, né? A aceitação da própria lei divina, se a gente for falar aqui de espiritismo, né? Das leis naturais, do próprio universo, para quem não é espírita, para quem não é religioso, até podemos falar dessa lei natural do próprio universo e da busca, mais uma vez, por essa virtude, né? Esse caráter moral que os filósofos falam bastante. E agora sim, o Immanuel Kant, que vamos lembrar muito de Aristóteles nessa frase agora. Para ele, a felicidade não pode ser o objetivo principal da vida, e que é mais importante buscar a moralidade e a razão. A felicidade em si é um efeito colateral da busca pela virtude e pelo dever moral, né? Então, mais uma vez, a felicidade, ela não é um objetivo a ser alcançado, e sim uma consequência, né? Como ele falou aqui, um efeito colateral. A gente buscando uma vida mais moralizada, focada na razão, né? A razão raciocinada mesmo, né? Não aquela razão engessada, e buscando essa virtude, né? Esse caráter moral, né? E o dever moral, o direito moral de cada um, a gente vai ter como consequência, como efeito colateral, essa felicidade. E aí a gente vive muito nessa busca incessante pela felicidade, né? Colocando os nossos objetivos, né? As ações para conquistar essa felicidade, né? Como se essas ações realmente fossem nos trazer a verdadeira felicidade. E que ações ou quais ações são essas, né? Muitos de nós coloca em bens materiais, essa conquista, essas ações nos bens materiais, nas conquistas puramente efêmeras, né? Vamos falar aqui um pouquinho. Mas antes da gente trazer para o nosso cotidiano, ainda no viés filosófico, né? É importante a gente falar o que se baseou esses pensamentos, né, a base do pensamento filosófico que resultou nessas definições que a gente trouxe aqui. Então, o primeiro, o nomezinho é um pouquinho estranho, muita gente não deve ter ouvido, nunca deve ter ouvido falar, né, é o eudaimonismo. O segundo, o hedonismo, o estoicismo, que já comentei brevemente, e por fim, o espiritismo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o eudaimonismo. O eudaimonismo, gente, é a busca por essa felicidade. Mas não é a felicidade como a gente coloca no nosso dia a dia. Tá? Vamos ler daqui a pouquinho, a gente comenta aqui. O eudaimonismo é a busca pela felicidade como o objetivo final da vida, e que todas as ações humanas devem ser direcionadas para alcançá-la. Vê a felicidade como o bem supremo a ser alcançado pela vida humana. Não é vista como um estado de prazer momentâneo ou satisfação dos desejos imediatos, mas sim como um estado duradouro de realização pessoal, bem-estar e harmonia interior. Né? Então, essa conquista, né, dessa felicidade, né, por mais que não seja o nosso objetivo final, e sim isso seja uma consequência das nossas ações, né, nós estamos no caminho de consolidar essa tal felicidade. Mas essa felicidade nunca será, como foi falado aqui, né, um prazer efêmero, né, um prazer momentâneo ou de satisfações imediatas e desejos imediatos. Né? Não será. A gente coloca muito, a gente acha
que a gente vai conquistar essa tal felicidade através desses prazeres imediatos, né? Essas conquistas, essas satisfações efêmeras. Mas não é. O eudaimonismo é essa busca, é essa felicidade consolidada. É aquela felicidade, não é aquela felicidade de, uma hora eu tô feliz, daqui a pouquinho eu não tô. Não, essa busca por essa felicidade real, plena, é aquela felicidade que eu simplesmente sou. Né? Eu estou feliz o tempo todo. Tem alguém aqui feliz o tempo todo? Levante a mão, aponte, escreva aqui nos comentários. Alguém que é 100% feliz? Talvez se tenha alguém que seja todo o tempo feliz, né? Deve ser um grande missionário, porque não conheço ninguém aqui na Terra encarnado que consiga levantar a mão e falar: eu sou feliz o tempo todo. Não há circunstância que eu passe que abale o meu estado de felicidade, né? Então nós temos momentos de felicidade, né? Uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou mais abalado, uma hora eu estou mais triste, né? Dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, dependendo do tempo, não importa, né? Mas esse eudaimonismo é essa busca por essa felicidade que ela é plena, ela é superior. E todos nós estamos no caminho dessa tal felicidade, tá? O hedonismo, aí sim, aí é muito nós aqui, né? Enquanto encarnados, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. O hedonismo, perdão, é a busca pelo prazer, né? É a busca pelo prazer, né? Pelo simples prazer. É a motivação fundamental por detrás de todas as ações humanas. Argumentam, né, os hedonistas que, como seres humanos, temos o direito de buscar o prazer e evitar a dor. E que a felicidade e a realização pessoal vem da maximização do prazer e da minimização da própria dor, né? Nós que estudamos a doutrina espírita, a gente concorda com isso? A gente até vive de uma forma hedonista, né? Mas de uma forma teórica, a gente sabe que não é assim. Não é simplesmente eu evitar a própria dor e só buscar os prazeres, né? Se a dor ali está latente, está guardada ou está à mostra para nós, é porque tem um motivo. Eu preciso trabalhar aquela dor e não simplesmente jogar por debaixo do tapete, né? Evitando a própria dor e buscando somente o prazer. Isso já é uma ideia, né, que a gente traz da própria doutrina espírita. Né? Então, mas muitos de nós como humanidade, a gente vive de uma forma hedonista, pensando assim: é dor? Deixa pra lá. Não quero pensar nela, vou empurrar ela com a barriga e vou só buscar os meus prazeres. Né? E muitos até podem se perguntar, né, qual é o problema? Né? Qual é o problema de sentir prazer? Né? Já vamos comentar isso daqui a pouquinho. E o estoicismo quem quiser se aprofundar no estoicismo, recomendo muito, né? Como eu já mencionei anteriormente, tem uma ligação muito profunda com o próprio espiritismo, os conceitos muito parecidos, né? Não é a mesma coisa, tá? Mas a gente pode lembrar muito o próprio espiritismo. Então, o estoicismo, para o estoicismo, a felicidade é alcançada através da prática da virtude e do autocontrole. A vida é governada por uma ordem divina e que as pessoas devem aceitar tudo o que acontece como parte dessa ordem, mesmo as dificuldades e os obstáculos. A chave para alcançar a felicidade, segundo o estoicismo, é controlar as emoções e os desejos, cultivando a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Né? Então, muitos elementos aqui a gente pode trazer ou lembrar do próprio espiritismo, né? Então, mas só lembrando que aceitar a ordem divina como ela não é de uma forma passiva, né? Então eu estou sofrendo uma determinada circunstância. Então
eu vou aqui aceitar, pronto, eu tenho que aceitar, tenho que ser resignado, eu vou aceitar simplesmente. Não, eu tenho que compreender o motivo dela existir, né? Batalhar para que ela possa ser sublimada, mas nunca aceitar e ficar deitado aceitando a própria dor, né? Então, mas eu não vou falar mais do estoicismo aqui, mas só para trazer um resumo do resumo aqui do próprio estoicismo e como ele se relaciona com a própria felicidade, né? O que é felicidade para o estoico, né? Que mais uma vez aqui está falando da virtude, né? Do autocontrole, né? Ter uma vida resignada, né? Buscando o melhor, né? O controle das emoções, como já foi falado por, com outros autores. Né? Então é muito interessante a gente pegar e estudar o estoicismo, tá bom? Estou falando aqui de uma forma muito sucinta. E de tudo que a gente falou agora nesse momento, o que a gente pode trazer de um resumo assim? O que seria essa felicidade? Né? O estado de satisfação e realização. Mas quais são os elementos, as ações, os pensamentos que nos fazem adquirir essa felicidade, né? Falamos muito da virtude, a tranquilidade mental, a moralidade, a tranquilidade emocional, né? E a própria razão. Porém, pode nos acender aqui um ponto de interrogação, né? Algo está faltando, que não foi falado até então. Né? De tudo isso que a gente leu até agora, tem algo a mais aqui que não foi falado. E aí eu trouxe uma crítica com relação a essa definição de felicidade, né? E todas essas escolas filosóficas que eu trouxe aqui também. Qual é essa crítica? Né? A crítica é o seguinte: há a prática do individualismo, ignorando as necessidades e interesses dos outros. Além disso, a definição de felicidade pode variar entre indivíduos e culturas, o que torna difícil estabelecer um padrão universal para o que se constitui uma vida feliz e realizada. Então, aqui temos dois parâmetros aqui. Uma é a questão da individualidade, né, ou de cultura. O que pode ser feliz para mim pode ser que não seja o mesmo para você. Através da minha cultura, dos meus hábitos, pode me trazer uma felicidade que para você pode ser que não traga. Não é? E uma outra questão aqui, mas antes de falar dessa outra questão, né, essa questão cultural e até ética, ainda está muito relacionada às questões materiais, tá bom? Um viés mais espiritual, aqui a gente vai entrar nesse segundo, que é o primeiro aí que foi falado nesse texto, que é a respeito do individualismo, que todos, eu vou voltar aqui, ó, tudo o que foi falado como ação, como pensamento, ó, a virtude, a tranquilidade mental, a moralidade, a tranquilidade emocional e a razão, está muito remetendo à própria individualidade, né? Ao próprio eu. Não está falando do outro. A minha felicidade é só eu que eu vou fazer, eu vou construir a minha felicidade somente no meu mundo, eu vou me encapsular e eu vou fazer uma reforma mental, né, psicológica, mudar os meus atos. Só isso basta para eu conquistar essa felicidade? Aí, responder essa pergunta, a gente pode lembrar de nós, né? Por que nós nascemos e renascemos entre pessoas? Convivemos com amigos, com desafetos, né? Com pessoas, como foi lido na página, né? Que comungam do mesmo pensamento e outros que, que, que nos hostilizam, que são contra a gente. Por que há essa miscelânea de convívios,
dentro de um relacionamento? Tem um propósito, né? Porque a gente não vai conquistar essa felicidade somente olhando para dentro de nós. Olhar para dentro de nós é super importante, super. Mas olhar para dentro de nós para que eu possa refletir no mundo, no contato e no convívio com os outros, tá bom? Então, não é somente olhar para dentro, mas também olhar para dentro. E aí, enfim, o que está faltando nesse ponto de interrogação aí, né? A gente pode, antes de eu responder, né, de eu completar esse ponto de interrogação, vamos falar do último ponto aqui de uma outra escola, né, de que a nossa religião, que a nossa doutrina, pelo menos acredito que a maioria de todos nós que estamos aqui estudando, o Espiritismo, né, o amor ao próximo é uma expressão da lei do amor, que é a lei fundamental do universo e que se baseia no amor incondicional, na compaixão, na solidariedade e na caridade. A prática do amor ao próximo é vista como uma forma de expressar essa lei de amor em ação e de ajudar a ambas as partes a encontrar a felicidade e a paz interior. Então, nós não seremos felizes se o meu irmão, a minha irmã ao meu lado estiver sofrendo também. Então, nós só seremos felizes quando todos forem felizes juntos. Juntos, né? Nessa visão eudaimônica, né? Dessa felicidade superior, suprema. E aí, completando, sim, né, esse ponto de interrogação, o que falta e o que o Espiritismo completa é justamente esse amor ao próximo, é saindo do individualismo e indo para o coletivismo, né? Todos nós somos irmãos e irmãs, então não há como eu estar feliz enquanto o outro estiver sofrendo ainda. Enfim, então a gente aqui encerra essa parte mais filosófica. Iremos trazer outros autores agora, mas tudo isso para contextualizar o que a gente está falando, né? Que é essa conquista da felicidade. E aí eu jogo uma pergunta aqui, ó. Qual é o seu propósito de vida? Ou melhor, o que te traz felicidade? Claro que vai ser individualizado, né? Tem culturas, tem experiências, tem vivências, que essa resposta vai ser individual para cada um. E está tudo bem. Mas, de um modo geral, e falando geral aqui da humanidade como um todo, o que a gente coloca como felicidade? Né? Trouxe algumas imagens aqui. A felicidade, para mim, é ter um carro bacana, né? Ter muito dinheiro, comprar uma casa boa, uma festa, né? Ficar bonito, né? Fazer uma plástica, viagens, né? Curtir a vida, aproveitar. Tá, isso é felicidade. Isso é, se eu tiver tudo isso, eu serei tão feliz. Será? Será? Aqui fica a pergunta. Quantos ricos, milionários existem que têm tudo isso aqui que foi mostrado e não são felizes? Quantos pobres, miseráveis, passando fome, necessidades, apesar de toda a dificuldade, ainda se consideram felizes, né? Obviamente que tem ricos que se dizem felizes e pobres que se dizem infelizes. Não tenhamos dúvida disso, né? Mas o que explicaria? O que explicaria um rico, um milionário tendo tudo e ainda sendo infeliz? O quê? Será que essa felicidade, essa conquista dessa felicidade realmente está nesses bens, nessas conquistas puramente materiais? Fica aqui a pergunta. E aí eu vou buscando, eu vou conquistando essa felicidade, que ao meu ver é felicidade, né? E aí eu alcanço, passa-se um tempo, e aí eu me torno infeliz de novo. Por quê? Aquilo que eu achava que me dava felicidade, realmente não me trouxe a real felicidade. Eu não sei a época que você está assistindo esse vídeo, mas recentemente, pouquíssimas semanas, nós tivemos um caso de um submarino com milionários, 5 milionários eu acho, dentro, que foram visitar o Titanic
e esse submarino submersível ele implodiu, matando todos ali que estavam dentro do submersível, não é? Eu não posso afirmar nada, até porque não conhecia esses que lá estavam, mas será que essa busca incessante por querer cada vez mais experiências novas que me trazem, entre aspas, felicidade, será que não levou ao acontecimento? Será que, eu tenho tanto dinheiro, tudo isso que está mostrado aqui na imagem eu já tenho. Então o que eu posso fazer para me dar mais felicidade? Então eu vou para a Lua, fazer uma viagem no espaço, eu vou mergulhar a 3.000 metros de profundidade para visitar o Titanic, porque isso eu ainda não fiz, isso vai me dar felicidade. E aí, se eu tiver, né? Daqui a pouquinho, será que eu realmente isso vai me dar alguma felicidade? Né? Passando-se o tempo. Então, eu não posso afirmar, mas isso ocorre. Ocorre a gente colocar a nossa felicidade em outras coisas, né? Ou entregando na mão das pessoas, ou nos objetos. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Se eu ganhar na Mega Sena, nossa, serei tão feliz, né? Se eu viajar e visitar o Titanic, como eu serei feliz? Será? Será mesmo? Né? E essa imagem remete muito a isso. Como a gente ainda coloca a nossa felicidade na mão dos outros, né? Ou das coisas, dos objetos também, né? Mas como se eu tiver aquela pessoa na minha vida, né? Se aquela pessoa casar comigo, for meu namorado, minha namorada, serei tão feliz, como se a minha felicidade dependesse do outro, né? Eu entrego a minha felicidade, toma aqui, ó. A minha felicidade agora você comanda, você é o dono da minha felicidade, você é responsável. Se você o que você fizer com ela vai me tornar feliz ou infeliz, né? Mas não é assim. A felicidade é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Mas a gente ainda insiste em querer colocar a nossa felicidade como uma condição externa, de fora para dentro, né? E a gente faz isso, tá? O tempo todo. Não tenhamos dúvida disso. A gente faz isso criando os nossos filhos, por exemplo, né? Os nossos filhos, a gente eu quero que meu filho seja feliz. Se meu filho for feliz, eu vou ser tão feliz também. Mas o que eu desejo para o meu filho, para a minha filha? Que seja bem sucedido, que tenha dinheiro, né? Não passe fome, tenha tudo de melhor. Mas a gente pensa em ser uma pessoa boa, uma pessoa moralizada, mesmo que seja pobre, né? A gente pensa isso. Difícil, é muito difícil. Ocorre, tem sim, mas é muito difícil. A gente quer que coloca o desejo da felicidade somente nos bens materiais e isso a gente vai replicando para os nossos filhos também. E aí, olha que interessante agora. A gente ainda coloca, mascara essa felicidade como um prazer, né? O que a gente chama de felicidade, na verdade, é um prazer. É um prazer. E aí eu trouxe a autora, a Anna Lembke, né? Ela é uma psiquiatra norte-americana. Ela escreveu esse livro, Nação Dopamina, que é muito atual, gente. Esse livro ele é muito atual. Quem puder, leia ele, é muito interessante. Não é um livro espírita, tá? Tem um viés psicológico, psiquiátrico, tá? Mas ele é muito atual. Muito atual por quê? Olha o título do livro, Nação Dopamina. Dopamina, para quem não sabe, é um hormônio, né? É um neurotransmissor que nos dá a sensação de realização, de prazer. Então, muita dopamina, eu vou estar feliz. Então, muitos medicamentos psiquiátricos prescritos por psiquiatras, por médicos, eles podem conter a dopamina ali como esse neurotransmissor para ingerir, né? E isso vai melhorar, mesmo que temporariamente, esse estado que eu me encontro que fez me levar para um psiquiatra, né? Então, se eu estou infeliz, se eu estou triste, a dopamina vai me trazer esse grau de felicidade, mesmo que seja momentâneo, enquanto estiver em ação no meu cérebro. Então, essa dopamina, que é um neurotransmissor, também, né, essa dopamina, mais uma vez falando, é o que traz o sentimento
né, da realização do prazer. Mas são os mesmos circuitos nervosos relacionados ao sofrimento. A dor são os mesmos. E olha a relação entre prazer e sofrimento. Entre prazer e sofrimento. Então, a gente não querendo encarar as nossas dores, os nossos sofrimentos, já sabendo que existe essa relação muito íntima entre prazer e sofrimento, a gente, em vez de enfrentar as nossas dores, os nossos sofrimentos, encará-las, a gente mascara, tampando realmente com o próprio prazer. Então, a gente elege situações, pessoas ou coisas que vão nos dar prazer, para que eu possa, jogar debaixo do tapete, fazendo essa válvula de escape, porque eu não quero enfrentar essa dor. Eu não quero sofrer. Né? Isso é justo, não quero sofrer. Mas será que essa dor jogada por debaixo do tapete, depois ela não vai sair de lá ainda pior, mais intensa? Né? Eu não vou conseguir apagar a dor sem que eu trabalhe nela. Não vou conseguir. E aí a gente elege coisas, elementos ou pessoas que vão nos trazer uma aparente felicidade, que é o prazer, para servir de válvula de escape. Válvula de escape, e essa válvula de escape vai nos trazer recompensas. Essas recompensas são, obviamente, satisfatórias, como o próprio nome fala, né? E isso vai me deixar feliz, que eu escondi, joguei por debaixo do tapete a minha dor, estou me trazendo uma felicidade tampando, mascarando essa dor, e isso, como vai ser temporário, né? Não vai me trazer essa eudaimonia, essa felicidade suprema. Isso eu vou querer cada vez mais e mais e mais, porque vai ser temporário. Vai ser temporário. E isso vai me gerar uma compulsão, uma busca incessante pelo prazer. Cada vez mais e mais e mais eu vou querer esse tal prazer. Porque eu não quero olhar para a dor que está de trás ali daquele prazer. Realmente. Né? E aí, voltando o exemplo que a gente deu, nessa busca incessante por coisas que nos trazem felicidade, né, a conquista de um carro, de uma casa, de um emprego bacana, né, que me dê muito dinheiro, uma mega sena da vida, tudo isso vai me trazer uma felicidade, um prazer momentâneo, mas isso não vai me trazer a felicidade real. E aí eu vou querer cada vez mais e mais e mais e mais, podendo chegar ao exemplo do submarino. Né, da conquista à Lua, porque isso vai me trazer a felicidade, né? Mas se eu visitar a Lua, gente, vai ser tão bom. Aí eu vou ser feliz completamente. Aí passa-se um tempo, depois eu já fui lá visitar a Lua. Não, só vou ser feliz se eu visitar Marte. Aí eu vou para Marte. E aí eu vou. Né? Porque será que isso realmente me traz a felicidade? Não, eu só estou querendo talvez mascarar algo. Né? E isso, como eu vou nessa busca incessante pela felicidade, que na verdade é prazer, que na verdade eu estou mascarando a dor, quando eu não conquisto essa felicidade, isso gera uma frustração. Não tenhamos dúvida disso. E vai me gerar uma tristeza, uma infelicidade, podendo levar à depressão, à ansiedade. Né? Essa autora fala muito disso, da ansiedade, da depressão, as tentativas de suicídio. Por quê? Porque eu não conquistei essa real felicidade. Eu só estou tampando os buracos com o prazer, né? Tampando ali e não encarando a realidade. Isso vai frustrar e vai gerar todos esses males, podendo gerar todos esses males aqui que eu comentei, né? Isso vai virar um vício, um compulsivo. E aí a gente pode remeter o seguinte: quando eu utilizo o prazer para mascarar a dor, eu vou gerando esse processo compulsivo, vícios, porque eu quero sentir prazer, ser feliz o tempo todo, para mascarar a dor, o sofrimento. Só que esse vício, essa compulsão, vai gerar frustração e vai me gerar dor. Então, vocês conseguem entender? Quando a gente busca esse prazer achando que é felicidade, na verdade, eu estou indo de caminho para o próprio sofrimento que eu tentei mascarar. Olha isso. Então, gente,
felicidade que é a real. A felicidade. Não que a gente chama de felicidade, que na verdade é prazer, tá? Mas sim a conquista real da felicidade, que está longe, mas muito longe desses prazeres materiais. Muito longe. Está uma conquista muito mais superior, muito mais sublime, tá bom? E aí, querem ver uma outra coisa que a gente coloca, a nossa felicidade está muito ligada aos dias atuais? As redes sociais. As redes sociais têm sido um papel fundamental nessa ilusão dessa conquista da felicidade. Quando eu abro lá o Facebook, o Instagram, a rede social que for, e vejo lá, poxa, aquela pessoa tem uma vida tão boa, né? Aquela pessoa tem uma vida que eu quero ter. Eu vou ter essa vida também. Só que essa pessoa é a real? Não. Essa pessoa não é a real. Ali é só uma ilusão. Dificilmente pessoas postam coisas ruins. E quando postam, são logo canceladas. Não é? Então, uma vida perfeita fazem com que pessoas, ao assistir tudo, acha que é a vida perfeita, quer alcançar, só que não vai alcançar, porque nem aquela pessoa que fez aquelas postagens é totalmente feliz. Isso vai gerar frustração, ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade. E isso vai frustrar, vai deprimir, não é? Isso vai gerar todos os transtornos do cotidiano, do dia que nós estamos vivenciando, né? Do momento que a gente está vivenciando, que é muita ansiedade, muita depressão, muita tristeza, né? Borderline, bipolaridade, tudo isso, né? Claro que tem outros fatores que levam a isso também, tá? Mas não cabe aqui eu mencionar isso. Mas também as redes sociais têm um papel super importante nessa construção do que nós temos hoje, né? Desse almejar algo, colocar a felicidade. Só vou ser feliz se eu for igual a fulano. Né? É uma responsabilidade muito grande e eu me incluo com certeza nesse ponto também, tá? E aí a gente só falou coisa ruim, algo ruim dessa busca pelo prazer, né? Aí pode se perguntar, mas tem algum problema em buscar esse prazer? A resposta para essa pergunta é depende. O que está por trás desse prazer? O prazer é super importante, tá? O prazer, ele é fundamental para a construção nossa, não tenhamos dúvida disso, né? A própria dopamina tem o seu papel importantíssimo na construção da satisfação nossa, né? Tem um outro hormônio que é o ocitocina, que é aquele hormônio liberado durante a amamentação que a mãe faz perante o filho, gerando esse hormônio que é conhecido como o hormônio do amor, né? Então, são hormônios que nos dão prazeres. Então, eles estão ali, eles são essenciais. Então, assim, sentir prazer, buscar prazer, não tem problema nenhum, desde que a gente se pergunte, o que será que está por trás realmente dessa busca por esse prazer? Será que eu não estou mascarando nada? Será que eu não estou querendo tamponar essa dor? Eu não quero encarar de frente as minhas dores? Isso que a gente tem que se perguntar. E aí, por isso que depende, né? Depende. Então, a felicidade também, ela tem um papel muito importante na construção da própria sociedade. Olha só, a felicidade pode desempenhar um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Quando as pessoas são felizes, elas tendem a ser mais saudáveis, isso é comprovado cientificamente, mais produtivas e mais propensas a contribuir para a sociedade de maneiras positivas. Além disso, a felicidade pode promover a solidariedade e a empatia entre as pessoas, o que pode levar a uma maior cooperação e entendimento mútuo, onde as pessoas têm mais oportunidades e são mais capazes de contribuir para um bem comum. E olha como é importante a gente trabalhar essa felicidade. E aí, quando eu falei lá anteriormente, que nós só seremos felizes quando todos forem felizes juntos, é exatamente isso. Nós, felizes, nós construímos uma felicidade
coletiva. E essa felicidade coletiva deixa a gente ainda mais feliz. Olha que a importância da gente buscar essa felicidade, né? E aí, para isso, é importante deixar para trás muitas coisas, muitos conceitos e preconceitos que nós temos hoje em dia. Deixar para trás, não querer jogar por debaixo do tapete, né? Funcionar como uma válvula de escape, como uma rota de fuga, simplesmente, para não encarar o que nós temos que trabalhar, tá bom? Essa definição de felicidade, né, do Gilson, eu acho muito legal, muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para a gente ler um pouquinho. Para ele, esse autor, a felicidade não é a ausência de dor, mas sim um estado da alma. A felicidade é mesmo sentindo cada angústia, saber tirar lições valiosas delas. Felicidade é, em momentos tristes, saber despertar para mudanças necessárias na vida. Lembre-se sempre que um dia triste não significa uma vida triste e que a tristeza auxilia a valorizar os momentos de alegria. A tristeza auxilia a valorizar os momentos de alegria. Acho isso muito lindo, né? Então, saber lidar um momento triste, um momento de depressão, um momento de angústia, que eu enxergo como um momento triste, na verdade, não é o momento em si, mas como eu estou lidando com aquela situação. Como eu lido que vai fazer toda a diferença. Isso é muito claro a gente falar, porque imagine, a gente pode, pessoas que passam, pessoas diferentes, que passam pela mesma situação, elas vão encarar aquela situação de formas diferentes. Então, o problema não é o problema em si, mas como eu lido com o problema que faz toda a diferença. Então, alguém pode passar por uma doença X e uma outra pessoa passar pela mesma doença X e uma ser resignada, né, encarar aquilo de forma resiliente, e outra entrar em um estado depressivo. É a mesma doença, é o mesmo problema. Então, o problema não é o problema, e sim como a gente lida com o problema. Então, não é o fora, é o dentro, sempre. É o dentro, de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Isso é muito legal a gente fixar em nossas mentes, como a gente lida com as circunstâncias, né? É exatamente o que o Gandhi vai falar aqui, ó. A felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia, né? Então, tudo isso, o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo, eles estão em realmente harmonia? Fica mais aqui essa pergunta, né? Isso, e quando estiver, quando tudo aquilo que eu sei que é felicidade, que eu pratico e que eu falo, tudo isso está em consonância, aí sim vai ser a felicidade para mim, tá? Essa que é a frase que remete à frase que eu falei anteriormente, ó. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo dentro de cada um de nós mude. Eu sempre repito essa frase para mim mesmo, para eu lembrar e não esquecer que o mundo lá fora, ele não vai ser perfeito, ele não vai ser feliz, ou ele não vai ser triste, não vai ser imperfeito se antes eu não mudar dentro de mim. Então, nós aqui estamos buscando essa tal felicidade, não estamos, né? Almejando ela, pelo menos. Então, nós temos que, querendo essa felicidade ao redor, antes mudar dentro. O mundo aqui fora não vai ser feliz se eu não mudar dentro de mim. Parte de dentro para fora, sempre, sempre. Então, o mundo, ele não é triste. O mundo, ele não é infeliz. Na verdade, eu estou doente, eu estou infeliz, eu estou triste. E aí, o meu olhar perante o mundo vai ser um olhar, na verdade, para dentro de mim. O mundo que eu vejo ao meu redor, na verdade, é só um reflexo daquilo que eu enxergo dentro de mim. Então, para eu mudar fora, eu antes tenho que mudar dentro. Sabe aquela pessoa que nos incomoda, que nos atormenta? Aquela pessoa, nossa, que é insuportável. Na verdade, não é ela.
sinto muito lhe dizer. Mas há algo dentro de cada um de nós que faz com que a gente não saiba lidar com aquela circunstância, com aquela pessoa, com aquela situação que a pessoa traz. Então, muitas vezes aquela pessoa só está sendo um instrumento para mostrar o que nós temos, cada um dentro de nós, e que a gente possa trabalhar. Então, aquele inimigo que a gente enxerga como inimigo, na verdade, ele se torna um grande amigo nosso. Eu falo isso, gosto sempre de repetir isso, né? Se os obsessores soubessem que, de alguma forma, o processo obsessivo, dependendo das circunstâncias, está como cada obsediado lida com a circunstância, que é o próprio ato de obsediar, se o obsessor soubesse disso, que está, de certa forma, auxiliando, ele deixaria de obsediar. Não existiria mais obsessores. Porque é isso que acontece, né? Aquele obsessor querendo o mal, ele, na verdade, ele está sendo um instrumento para mostrar àquela pessoa que algo precisa mudar dentro dela. E está sendo construtivo, está fazendo um processo de construção, se a própria pessoa, obviamente, aceitar, compreender e querer trabalhar isso dentro dela, né? Obviamente. Né? Essa frase é muito legal. Né? O mundo lá fora não vai mudar antes que eu mude dentro de mim. Né? Muito legal. Então, gente, é muito importante a gente refletir sobre essa conquista da felicidade e deixar de lado essa busca por essa felicidade superficial, essa felicidade que é individualizada, né? Que é individual. Né? Eu quero muito ser feliz, então eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou conquistar isso, mas a minha família também. A família ali, ó, vai ser feliz, todo mundo, eu vou deixar a herança para os meus filhos, isso é felicidade, né? Essa felicidade individual, no máximo ali daqueles que nos cercam, que são mais afins a gente, né? Principalmente a família, né? Principalmente os nossos filhos, por exemplo, né? Então, enquanto a gente deixar não pensar numa felicidade, não somente ali o meu ciclo, a minha famíliazinha, e pensar numa felicidade coletiva, a gente não vai ser realmente feliz, né? A gente ter uma felicidade mais duradoura e coletiva. Isso sim, aí sim, a gente vai conquistar essa eudaimonia e deixar de lado a vida hedônica, né? De que busca puramente o próprio prazer. Nessa busca, essa busca que não é a real da própria felicidade. Né? Então, sejamos menos superficiais e sejamos mais duradouros, buscando o que realmente nos traz a felicidade e não aquilo que nos aparenta trazer a felicidade. Isso faz com que a gente tire um peso de cada um de nós. O que nos traz felicidade? Real, né? É uma ajuda a um morador em situação de rua, é emprestar um ouvido, é auxiliar em uma tarefa que tem um propósito do bem, não é? Mesmo que seja dentro da sua profissão, dentro da sua casa, não importa. O que eu estou fazendo de real para consolidar essa felicidade dentro de cada um de nós? Fica aqui essa reflexão, esse movimento que é extremamente importante de deixar de lado essa conquista da felicidade, na verdade, prazerosa, e sim buscar a felicidade consolidada e plena em nossos corações. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Muito obrigado. Agradeço a todos, mais uma vez a casa, né, ao CEAP, que Antônio de Pádua sempre me recebe, e todos os tarefeiros, né, do CEAP, sempre me recebem de portas abertas. Sou eternamente grato por essa parceria. E, para finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, Mestre, mais uma vez, a todos os queridos e queridas que nos cercam. Aqueles companheiros e companheiras
que nos auxiliam, não necessariamente nessa vida, mas em outras também. Os nossos familiares, nossos queridos amigos que já se partiram, que também comungam do mesmo propósito, que é a felicidade nossa e coletiva. Que diante de todos os ensinamentos e principalmente, mestre, dos exemplos trazidos pelo nosso mestre Nazareno, nosso querido mestre Jesus, possam nos iluminar a alma, iluminar o nosso espírito, para que possamos sempre almejar as conquistas do mais alto, conscientes que as conquistas materiais são só instrumentos para essa conquista verdadeira, que é o nosso amadurecimento espiritual, essa felicidade superior que nós estamos sim almejando, estamos conquistando desde o momento que a gente acorda, desde o momento que a gente vai dormir e também trabalha, em momentos de sono, em momentos de convívio com os nossos queridos benfeitores e amigos, sejam encarnados ou desencarnados. Por isso, mestre, queridos amigos, damos por encerrada essa exposição de hoje, que nós possamos realmente vivenciar o Evangelho de Jesus em nossos corações, para que nós possamos ser todos juntos, de mãos dadas, felizes, felizes verdadeiramente, a todo momento, independente de qualquer circunstância. Que assim possa ser, mestre, graças a Deus. Obrigado a todos. Obrigado à casa, obrigado ao SEAP, a todos os tarefeiros e tarefeiras. Esperamos vocês aqui no canal do YouTube do SEAP, uma próxima exposição. Que assim possa ser. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.